Olá pessoal, já no nosso segundo vídeo. Eu pretendo, como eu disse no primeiro vídeo, fazer postagens mais frequentes. Independentemente de haver retorno de vocês, em qualquer sentido, eu acho que esses vídeos se destinando não só ao canal no YouTube, mas também ao próprio site, onde está todo o tarô, esse tarô que a gente escreveu, o Catavento, um tarô inconformado. Eu acho que é importante que os vídeos ajudem quem estiver interessado a acessar o material que lá está, para ter uma noção falada, uma noção vivida, uma noção explicada e até interagir, deixar a sua pergunta, alguma dúvida que tenha. Eu acho que é um assunto que interessa a qualquer pessoa. São temas que são temas universais e são temas que são a procura do homem para encontrar suas respostas frente ao mistério da existência. A nossa procura desde os primórdios do ser humano sempre foi no sentido de o que somos, por que aqui estamos, qual o sentido da própria vida. Todas essas questões estão impregnadas em qualquer trabalho que se proponha se aproximar daquilo que chamamos de consciência. E como tal, o tarô se insere nessa classificação e nessa procura também, embora muitas pessoas não façam essa ligação e exerçam o tarô apenas como um instrumento de premonição, de saber o que se deve fazer, o que vai acontecer no futuro ou não, mas sem questionar o que está por trás de tudo isso, né? E até saber se aquilo que a gente torce para que aconteça na vida de fato é o que é melhor para nós, para o nosso crescimento. Então existe uma preocupação com o aspecto de evolução. E evolução em que sentido? Eu estou falando consciência. Então, o que a gente entende por consciência? Porque a palavra consciência é uma palavra muito ampla, que se usa em qualquer pessoa que vá procurar entender do humano ou que professe o tarô, todos eles vão falar em termos de consciência, não tem como não. Só que o entendimento que se possa ter sobre a consciência é que difere as abordagens. E muitas vezes isso não fica explícito, que é o que a gente vai tentar fazer logo no início, que é o que nos coloca num caminho que é nosso, que é único, que é exclusivo. Pode ser aquele que atenda às suas expectativas ou não atenda às suas expectativas, que você abrace ou não. Mas pelo menos você vai saber de imediato o que está por trás desse nosso trabalho, desse novo tarô, que é Catavento, um tarô inconformado. O primeiro nome que nós quisemos dar foi Tarô da Consciência. Por tanto sentirmos que esse era o cerne do trabalho. Mas pela característica dessa consciência, chegamos à conclusão que seria melhor escolhermos o nome um tarô inconformado, é que a gente vai explicar o porquê desse nome. Mas antes da gente começar a falar sobre o inconformado, que tal falar sobre tarô? Afinal, o que é tarô? Até hoje não tem um consenso sobre o que a palavra tarô significa. Uma linha aceita que venha do árabe e signifique o caminho. Acho que em termos básicos seria um caminho de 4 etapas. E a gente entende, quem professa já o tarô sabe o que são essas 4 etapas. Aliás, as 4 etapas que estão presentes no nosso trabalho, só que elas estão ressignificadas com um sentido completamente diverso de tudo que já havia até agora, pelo menos. E é exatamente isso que a gente vai explicar. Mas isso por causa da nossa fundamentação, que é uma consciência num determinado sentido, que também é o que a gente pretende colocar aqui neste vídeo. Então partimos do princípio que tarô é caminho que nos leva a quê? A evolução. Evolução do quê? Da consciência. Então a gente parte de um princípio que o sentido da existência seria a evolução da consciência. Quanto mais nós nos trabalhamos e nos abrimos para amadurecer a consciência que somos, eu vou até explicar, talvez não hoje, que nós não temos consciência, nós somos consciência, fazemos parte dessa consciência universal e a exercemos de todos os sentidos, pelo menos esse é o nosso ponto de vista. Então, a única razão dela ser é o seu caminho evolutivo.
é o seu caminho de crescimento, de evolução, que no fundo é a sua sensibilização, porque quanto mais ela cresce, mais ela percebe, ela se auto-percebe, ela mais se conhece, ela mais se conscientiza sobre si mesma. Sim? Então, eu acho que esse é o nosso ponto de partida fundamental. A razão de tudo, a razão da existência é a evolução da consciência. Na consciência, nós vamos trabalhar em que sentido? Eu estou aqui com um roteirinho na minha frente, logo abaixo aqui da câmera de vídeo, para que eu não perca os pontos e também não vá me perder no meio do caminho, porque são muitos pontos que eu quero colocar e não quero que o vídeo fique muito longo, senão a gente vai e retorna, né? Então, a primeira coisa que eu vou dizer logo em seguida, então já seria a nossa segunda coisa, é o que entendemos por consciência. Consciência é, para nós, a capacidade, a potencialidade de percepção, de autopercepção, porque toda percepção que você tenha é a percepção de si próprio. Você fala, mas como não? Eu não tenho percepção do mundo? Você tem percepção de como você percebe o mundo, como você recebe o mundo. Quem garante que outro não tem uma percepção diversa? Ele vai ter mesmo, porque as percepções são sempre diversas. Por mais que a gente se esforce, nós nunca chegaremos ao mundo. Nós chegaremos sempre à consciência que dele temos, o que captamos dele, como captamos. Então esse é um consenso fundamental, até uma certa ideia de que existe uma solidão nisso, porque aquilo que você percebe, seja do que for, é só seu. Você fala assim, mas o meu amigo tem a mesma opinião que eu, mas sempre a opinião dele é semelhante à sua, mas terá um colorido diferente, que talvez não dê para se explicitar em palavras, mas até as cores, na ciência a ideia de que garante que o tom que eu vejo é o mesmo que você vê. Claro que cada percepção é única, ela é marcada pelos nossos sentimentos, pela nossa história, pelo nosso instrumento biológico que é único, como tudo da natureza é única, então a nossa percepção é única e ela nunca se repete. Então a percepção para nós, que seria essa consciência, essa capacidade de perceber, que no fundo é o se auto-perceber, porque não tem outra alternativa. Toda percepção é auto-percepção e é conhecimento de si mesmo. É uma forma de você se conhecer. Basta só mudar o foco. Então, se eu tenho uma opinião sobre algo, você não tem uma opinião sobre algo. Você vai fazer a reflexão da opinião que você tem sobre algo. Não é do algo que você tem consciência. Você pode ter consciência da opinião que você tem sobre ele. E não dele. Tudo nos é inacessível em termos de consciência. Só podemos atingir o como percebemos a existência à nossa volta, e não a existência em si, que sabemos nós do em si, sabemos de tudo em nós, e não no em si mesmo. Então esse já é um ponto que nos diferencia filosoficamente, já é um início que vai trazer consequências muito profundas no desenvolvimento do nosso tarô. Essas coisas normalmente passam batidas. E a gente fala, vamos desenvolver a consciência, vamos amadurecer a consciência. Consciência de quê? Sob que prisma? Sobre que sentido? Então qualquer capacidade perceptiva, a percepção de você enquanto corpo, de si próprio, é a nossa. Todos os nossos sentidos e todas as capacidades que estão além dos sentidos, da nossa intuição, a nossa imaginação, são formas de percebermos a realidade. E tudo isso cria um complexo autoperceptivo que está sempre em processo, se transformando, e é isso que somos. E que somos esse processo que nos faz vida. Vida que continua independentemente das nossas transformações, porque a consciência nunca deixa de ser. Então, o móvel da existência é essa sensibilização, esse crescimento em cada vez mais fundo você se explorar na sua capacidade perceptiva, que no fundo é a sua capacidade autoperceptiva. Tudo mais à minha volta é uma forma de eu conhecer mais profundamente a mim mesmo, porque eu só posso saber do que está lá fora, de como eu percebo esse lá fora. Então, eu até digo, e vou falar isso já,
que o lá fora no fundo não existe. O lá fora é o mais dentro de mim, que me compete desvendar. Isso daí eu vou trabalhar melhor num outro momento. Bom, então nós temos essa questão tão forte que há uma coisa que nos angustia um pouco, né? Que é essa impermanência. A consciência é impermanente, ela está sempre se transformando. Você nunca observa a mesma coisa de um único prisma. Sempre você vai dar um colorido novo, como tudo na natureza. Cada vez que você olha para o amanhecer é outro. Nunca é o mesmo, nunca a cor do céu será igual a si mesma em nenhum instante, como nada, como nenhuma folha igual a outra. E nós seguimos a mesma lógica. E nós temos a ideia da monotonia, nós temos a ideia da repetição. Isso não existe, só existe por uma percepção, por uma consciência embotada, que perdeu a magia da existência de ver que nada nunca é igual. Toda vez que você for ouvir uma música, essa música será outra. Pode ser melhor, pode ser pior, mas sempre nova, sempre renovada, porque o seu sentir é outro. E nós somos essa impermanência, isso nos angustia, porque quem somos nós então? Nós nos buscamos sempre a cada momento, mas nunca encontramos alguma coisa que nos defina. Por isso que nós não temos uma forma pronta. Aí o tarô é inconformado, ele não assume uma forma, ele se põe como processo. Ele não é uma forma definida, ele não se fecha, ele está aberto à consciência da sua transformação, porque o tarô é um caminho e não um ponto de encontro. O próprio nome já nos diz, na hora que eu fecho e digo tarô é isto, eu já não estou mais professando o tarô. E é nessa consciência que nós entramos, que nós adentramos, que nos traz uma perspectiva de existência para a nossa vida, para nós próprios, de sermos aventureiros e nos lançarmos a essa solidão existencial, que é uma certa dor, sim, a dor da impermanência. Nada permanece como é, tudo se transforma. Até nós, no final, enquanto seres aqui neste momento, deixaremos de ser. E essa angústia de nada poder ser segurado como é, de você nunca poder prender aquilo que é um processo, como dizia Heráclito, os filósofos pré-socráticos, voltando a ter uma percepção à la Nietzsche, de que talvez tenham sido os filósofos mais excepcionais, porque questionavam as coisas mais fundamentais. Então, Heráclito dizia, você nunca toma banho no mesmo rio duas vezes, e a gente aqui coloca, você nunca faz nada duas vezes, você nunca percebe nada duas vezes, porque fazer é perceber. Todo o ato de diálogo com o mundo, seja o que for, mesmo em silêncio, é um fazer de consciência, é um exercício de se conscientizar. Pode ser mais ou menos alienado dessa introspecção de que é você que está em conhecimento de si próprio através do que você possa estar observando ou constatando. Então, voltamos a esse princípio, é uma consciência sem uma forma definida, porque ela é processo, ela é movimento, e é uma consciência de si própria. Ela é uma verdade que está sempre em transformação. E isso nos traz essa dor existencial, mas é a dor que nos impele à vida, porque se essa dor deixasse de ser, a vida deixaria de ser. No momento em que você se define, eu sou isso, você morreu, porque você então não tem abertura para a transformação. Nós não temos. E é claro que é uma ilusão, isso é uma alienação, eu nunca permaneço, de jeito nenhum. Você fala, mas a mudança é tão mínima, não importa que seja mínima. Mínima talvez por uma percepção menos sensível. Sempre o colorido é outro. Sempre, ao fazer este vídeo, eu sairei dele uma outra pessoa. E a minha forma de voltar para o site, ler o que ele está, vai me dar, a mim, que produzi esse texto, uma visão completamente diferente do que a que eu tive. Veja que coisa linda! A gente resgata uma magia que está dentro da existência e não fora. Não é alguma coisa maior que está fora da existência, transcendente, num outro elo, numa outra dimensão. A nossa própria dimensão carrega essa magia. Só que é uma magia que traz uma certa solidão, uma dor existencial, como nós chamamos, e essa dor é a dor da impermanência.
desse movimento que não para, mas que constrói esse sentir, essa consciência, esse sentir mais amplo de perceber, de se auto-perceber, que é a consciência que nós podemos dizer que é a consciência universal, na qual nós nos inserimos enquanto instância. E isso é uma coisa maravilhosa, né? Esse encantamento é que nos traz talvez uma forma de abraçar esse caminho, que é o caminho da vida, da existência, esse tarô existencial, com um sentido muito maior do que o próprio tarô. Então o tarô, nesse sentido, se é o caminho da consciência ou da autoconsciência, é a própria existência sendo em diálogo consigo mesma e também, ao mesmo tempo, em superação da sua alienação, sabendo de si. E esse é o ponto central do nosso trabalho. Eu não sei, eu sou um entusiasta disso, né? Não sei como que vocês pensam, se isso traz muito estranhamento, muita dúvida. Eu gostaria que vocês dissessem alguma coisa. Eu sei que não tem muita gente vendo esses vídeos, ou se é que eles estarão vendo, mas é importante que o material seja produzido. Eu preciso imaginar que a interlocução exista para que eu possa dialogar comigo mesmo. Ao falar com vocês, eu falo comigo. Eu tiro de mim dimensões que talvez eu nunca tivesse alcançado. Então, é esse o cerne de Catavento. No primeiro momento, eu vou voltar em breve com um novo vídeo, mas ficamos aqui com esse primeiro vídeo. E eu coloco como título talvez dele, Catavento, o tarô da consciência, um tarô inconformado, em que a gente faz a passagem da consciência, que no fundo é uma autoconsciência, e a consciência da impermanência, que é uma dor, e que nunca, por que essa dor? Porque nunca assume uma forma, nunca se define, está sempre se buscando sem nunca poder se alcançar, e por isso, não assumindo uma forma, é um tarô inconformado. Não é? Os seres inconformados da vida, que bom, são seres abertos a essa mudança, que sabem que a resposta nunca vem a não ser a procura dela. A resposta de tudo é a procura da resposta. O único encontro é a procura do encontro. Isso é lindo, né? Isso nos coloca com um espírito de aventura e movimento. Abração para vocês, beijão no coração de vocês. Fico aguardando os comentários. Eu não quero me delongar muito, porque isso faz com que a coisa fique pesada. E o assunto é profundo. Então é melhor que vocês, se tiverem necessidade e interesse, assistam mais uma vez o vídeo, ao invés de ficar falando demais, né? E eu sou um indivíduo, um professor, né? Que gosta da palavra, ainda descendente de italiano, já viu. Junção terrível, perigosa. Abração para vocês.